Olá pessoas, seja bem-vindo a mais uma aula, eu sou o professor Mike. Então vamos fazer a questão 6 da lista, diz o seguinte: calcule a medida do segmento AB, cujo ponto médio pertence à reta R, cuja equação está aqui, equação na forma geral, sabendo que A é o ponto 0,8 e que B está na bissetriz dos quadrantes pares. Bom, eu fiz um desenho aqui mais ou menos, tá? O desenho, pessoal, ele não é algo imprescindível. Na verdade, é o que a gente vem discutindo, que se a gente consegue fazer o tratamento algébrico, a gente não precisa ver o que está acontecendo geometricamente. A gente estuda a geometria sem a visualização, só a partir da álgebra. Mas, obviamente, quando a gente desenha, a gente tem ideia do que está acontecendo, pode ajudar a gente a entender o exercício, ok? Então, não precisa nem ter um compromisso de fazer o desenho tão correto, porque a gente vai confiar na álgebra. Se a álgebra estiver correta, está tudo bem. O desenho pode ficar mais ou menos, né? Bom, então o que eu desenhei aqui? Eu desenhei a reta R de verde, tá? Como é que eu pensei para desenhar ela? Ora, essa reta R aqui, na forma geral, ela está daquele jeito, mas se eu isolar o Y, eu posso escrever que R é Y igual a menos 3x mais 6. Então, ela está passando mais ou menos aqui pelo valor 6 no eixo Y, e ela tem uma inclinação negativa de menos 3, certo? Bom, e o que eu fiz aqui de azul seria a bissetriz dos quadrantes pares, porque os quadrantes são numerados 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho o segundo e o quarto quadrante. Então, se eu tenho um ângulo de 90, passando aqui 45 graus em cada quadrante, eu tenho a bissetriz dos quadrantes pares. Então, o que eu tenho aqui é o ponto A, que está 0,8. Está um pouquinho mais para cima aqui de onde passa a reta R, que está passando no 0,6. Certo? E eu tenho o ponto B em algum lugar aqui da reta, da bissetriz dos quadrantes pares, e o ponto médio desse segmento está aqui nessa reta R. Se eu tentar desenhar mais ou menos o que está acontecendo, seria algo mais ou menos assim. Ok? Então, eu tenho aqui um ponto médio e aqui eu tenho meu ponto B. Beleza? Então, o ponto médio está sobre a reta R, o ponto B está na bissetriz dos quadrantes pares e o ponto A é o ponto 0,8. O que a gente sabe? A gente sabe que se eu quero calcular as coordenadas do ponto médio, basta eu fazer XA mais XB sobre 2 e fazer YA mais YB sobre 2. Beleza? Bom, o A está tranquilo, que eu já sei que ele é 0,8. Então, eu tenho tanto o XA quanto o YA. O XB e o YB, eu tenho alguma informação sobre ele, porque eu sei que está na bissetriz dos quadrantes pares. O que acontece para todo ponto que está nessa bissetriz dos quadrantes pares? O x, ou o y, é igual a menos x. Né? Um é o oposto do outro. Menos 2, 2. Menos 3, 3. 4, menos 4. Então, x e y são opostos, né? Tem sinal trocado. Portanto, o meu ponto B aqui, vou puxar uma setinha aqui. O meu ponto B, eu vou dizer que ele é x e menos x. Ok? X e menos x. Então, vamos lá. Então, eu tenho como valor do meu x médio aqui, XA, que é 0. Deixa eu trocar a cor aqui. Então, eu tenho que M, ele é 0, mais um certo x, que é o x do B, dividido por 2. E eu tenho o YA, que é 8, mais um YB, que é menos x, tudo isso dividido por 2. Beleza. Porém,
o meu ponto médio, ele está na minha reta R, ok? Portanto, esse valor aqui, esse par ordenado, ele precisa respeitar essa equação. Portanto, eu posso escrever que 8 menos x sobre 2, que é o y do ponto médio, né? O y do ponto médio, vai ser menos 3 vezes o x do ponto médio mais 6. Então, isso aqui tudo é igual a menos 3 vezes o x do ponto médio, que é x sobre 2, mais 6. Então, aqui eu tenho uma equação que me dá o valor de x. Eu tenho 8 menos x sobre 2 é igual a menos 3x sobre 2. Vou colocar aqui mais, em vez de 6, 12 sobre 2, tá? Só para ficar todo mundo sobre 2, e aí eu posso simplificar. Então, aqui eu tenho 8 menos x igual a menos 3x mais 12. Portanto, eu passando o menos 3x para cá, eu vou ter 2x igual a 12 menos 8, 4. X é igual a 2. Bom, se x é igual a 2, o meu ponto B, agora eu conheço. Ele é 2 menos 2. Esse é o ponto B. Esse é o ponto A. O que o exercício está pedindo é calcule a medida do segmento AB. A medida do segmento AB é a distância do ponto A até o ponto B. Então, isso vai ser raiz. Aí, eu vou fazer 2 menos 0, 2 ao quadrado, mais menos 2 menos 8, vai ser menos 10 ao quadrado. Então, eu tenho isso igual a raiz de 4 mais 100, 104. E aí, eu posso dividir por 2, vai dar 2 vezes 52. Divido por 2 de novo, vai dar 2 vezes 2 vezes 26. Ou seja, eu tenho aqui raiz de 2 vezes 2 vezes 26. Tá? Fatorando isso aqui. 26 dá para dividir por 2 ainda, mas vai dar 2 vezes 13, não vai adiantar. Esse 2 vezes 2 é 4, eu consigo tirar da raiz, então eu tenho 2 raiz de 26. Essa é a minha resposta. O tamanho do segmento AB, né, a distância de A até B, é 2 raiz de 26. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro e até a próxima.